Imersão. Eu tenho que confessar aqui um equívoco meu. Quando eu comecei a minha carreira como professor de inglês, eu também acreditava na imersão absoluta que você tem que falar somente em inglês e você não fala nada de português. Mas a verdade é que fazendo isso, insistindo e ensinando isso, eu descobri que é ineficiente. Absolutamente ineficiente. As pessoas precisam aprender algo, principalmente quando se trata da estrutura da língua e gramática e algumas explicações a partir do seu idioma. Eu descobri que os meus alunos que estavam aprendendo na imersão, eles não progrediam como eu esperava, porque ele faltava alguma coisa. Hoje, nós trabalhamos com bilinguismo, e esse bilinguismo significa que nós misturamos as línguas. E a partir daí, o aluno pode então começar a falar. Então, a verdadeira imersão, ela não é chegar no lugar e ter que entender tudo se eu não sei nada. A verdadeira imersão é quando eu começo a aprender, ok, aprendi, entendi, então agora eu vou começar a usar isso, vou falar isso, vou transformar isso no meu idioma. Essa é a verdade, por isso as promessas de imersões, elas são bem irreais. E eu cometi esse erro no início da minha carreira como professor de inglês. Peço desculpa a todos aqueles que me ouviram falar e insistir que imersão é o segredo. Não é. Absolutamente, grande equívoco. Imersão não é o segredo. O segredo de um idioma é você aprender ele como esporte. É que alguém possa te explicar, você memoriza aquela frase, você aprende ela, você pratica aquela frase. Pouco a pouco, sim, você vai começar a falar o idioma naturalmente. A imersão, ela acontece dentro de um contexto onde você está podendo estudar e você vai poder associar, mas você vai precisar, principalmente para o adulto, ele vai precisar de referências. Você pode perguntar para as pessoas que tentam aprender inglês com um nativo que não fala nada de português. Existem aquelas pessoas que conseguem, mas muita gente que se tornaram meus alunos disseram, olha, professor americano excelente, maravilhoso, mas nós não entendíamos nada que ele estava explicando. A coisa começou a ficar pesada. Essa é a realidade para muita gente. Com todo respeito àquelas pessoas que conseguem fazer isso, que são pessoas geniais e realmente conseguem aprender, conseguem associar, existem essas pessoas, mas não é o caso da maioria. De ouvir alguém explicando, principalmente quando começa a explicar a gramática sem nenhuma referência, fica difícil. Por exemplo, uma aluna que foi para o Canadá, ela foi fazer um curso de inglês e porque ela precisava fazer um exame de inglês, mas o professor do Canadá, evidentemente, só falava inglês. Então essa minha aluna, ela conta que o professor explicou tudo e a sala silenciosa, cheio de brasileiros e latinos. Ninguém entendeu absolutamente nada. Então, qual o valor de você pagar uma fortuna numa imersão? Agora, imersão é válido para quem já tem inglês, já tem o básico, quem já sabe falar. A imersão agora é o tesouro, é o grande segredo para você então começar a caminhar para a fluência, porque você vai poder interagir, você vai ouvir, você já sabe, você pode associar. Por isso, antes de morar nos Estados Unidos, você precisa ter esse básico, porque lá vai ser a imersão. Mas a imersão sem ter um básico, sem ter uma referência, é muito mais complicado. Uma vez que você já sabe, você já tem um nível, pelo menos pré-intermediário do idioma, a imersão, ela é fantástica, ela funciona, ela é o melhor que você pode fazer para melhorar o teu inglês. Então, aí é onde nós, então, falamos, incentivamos, é muito legal. Vale então a pena você investir e fazer alguma coisa assim. Mas se você já fala inglês. Eu participei na cursos de inglês na Inglaterra. Eu fiquei lá já com inglês e foi uma coisa muito boa, porque eu morava lá com uma família inglesa, né? E nós falamos durante almoço. Esse homem da casa foi também ele foi o professor de inglês. E professor das línguas. Então, nós falamos muito sobre como você aprende inglês, como estrangeiros aprendem inglês e coisas assim. Mas se eu fui lá
com 0 de inglês, nossa conversação seria só copo. Você quer beber? Né? Bem simples. Coisas assim você pode aprender na sua casa, né? Você não precisa uma pessoa nativa para te falar copo, né? Então... Oh, e outra coisa, paciência tem limite, gente. Paciência tem limite. De nativos, né? De nativo. Nativo, chega um momento que não dá mais, você não consegue. Com minha experiência no Brasil foi as pessoas às vezes tá pensando que quando você fala bem alto a pessoa vai entender mais. Então é absolutamente necessário, você precisa ter essa base, poder estar preparado. Então a imersão, ela é válida. Pelo contrário, a imersão, ela é um equívoco, ela é uma falácia, é um mito. Se você pensa que você vai aprender a partir de 0. Não se aplica a todos, mas se aplica à maioria de nós mortais. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de 0 à fluência, com aulas curtíssimas diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a 1 semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.